Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós damos continuidade na série em parceria com o C12. Mais uma vez temos a honra de receber o Sérgio Damiani aqui para falar sobre temas que são vitais para a vida de um empreendedor e de um CEO, de um executivo de uma organização. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui mais uma vez. Obrigado, André, sempre bom participar aqui e falar com você. Maravilha. Sérgio, no nosso último episódio, nós falamos sobre a questão de cultura e valores e a responsabilidade que nós temos de criar uma cultura na nossa organização que revele Jesus como Senhor. E dentro desse pensamento de responsabilidade e de cuidarmos daquilo que Ele nos deu, entra o tema de mordomia. Então, o nosso tema de hoje é mordomia e diligência. E eu quero que você faça uma introdução, Sérgio. Tudo bem? Fazer uma introdução sobre o que é mordomia, a importância da mordomia para o empreendedor? Bom, nós temos uma visão no C12, é uma visão muito particular nossa, de que nós somos mordomos nos negócios de Deus. Então, o mordomo, ele administra algo com os interesses do dono, não com os próprios interesses. Então, isso já é uma mudança de paradigma. Então, quando você começa a administrar um negócio que não é seu, você imediatamente tem que saber quais são os interesses do dono. Imaginando que o dono do seu negócio é Deus, né? E tem até aquele livro, né? Deus é o dono do meu negócio, do Stanley Tan. Como que você, então, administra baseado nos interesses de Deus? E, obviamente, né, André, quando nós falamos de mordomia e diligência, duas coisas sempre salta aos olhos, que é dinheiro e tempo. Verdade. Né? Então, eu consigo... O que eu mais administro na minha vida, inclusive, é o meu tempo e os recursos. Que legal. Né? E é muito legal você falar isso, Sérgio, porque só a forma de você colocar isso, né? Eu administro o negócio de Deus, né? Eu sou mordomo do negócio de Deus. Isso nos coloca uma clareza sobre quem é quem nessa relação. Ele é o dono. E como um amigo nosso que já passou aqui pelo Empreendendo no Reino diz, Deus tem seus próprios KPIs. E nós precisamos entender quais são os KPIs que o dono desse negócio valoriza e não necessariamente os KPIs que nós queremos valorizar. Eu lembro que em um episódio recente você falou algo que me chocou e, assim, positivamente eu achei isso maravilhoso, que foi quando você disse, naquele grande dia, eu não vou querer ouvir para ele, olha, ouvir da parte dele, bela taxa de conversão de leads para MQLs, para SQLs, para vendas. A única coisa que eu vou querer ouvir dele é servo bom e fiel. É isso aí. Para isso nós precisamos entender de fato o que é para ele ser um servo bom e fiel, não é verdade? E eu vou te falar, essa simples perspectiva é o que me faz muitas vezes parar, falar, opa, deixa eu fazer isso diferente. Ou, espera aí, por que eu estou fazendo isso assim? Deixa eu rever. Então é algo que eu acho que todos nós deveríamos ter em mente. Que a única coisa que vai importar, você só vai querer ouvir essa frase, nenhuma outra. Maravilha. É só isso. Muito bom, Sérgio. Então, falando sobre esses dois pontos, esses dois fatores que você colocou acerca da mordomia, eu acho que a gente pode entrar primeiro falando sobre dinheiro. É engraçado porque em alguns movimentos cristãos parece que é quase um pecado isso que a gente vai fazer agora, né? Falar de dinheiro. Então, o que você pensa sobre isso, sobre mordomia com relação às finanças, Sérgio? Bom, eu acho que isso, primeiro, não é um tema fácil. Não é algo fácil de compreender completamente, né? Eu sempre falo que é um processo, né? Todos nós vivemos processos, né? Inclusive a santificação é um processo, ela nunca acaba, então dura a vida inteira. Então acho que nós temos que nos policiar, nós temos que buscar aprender e caminhar nesses processos de mordomia, né? E um dos processos é justamente isso. Como que eu entendo, como que eu vejo o meu negócio não sendo meu? Como assim? Eu criei, eu sofri, eu passei noites em claro, eu contratei, eu demiti, eu tive uma boa ideia e o negócio andou.
né? Como que isso não é meu? Como que eu lido com isso? Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase que nós falamos muito no C12, que é: sem margem, sem ministério, né? Então, se eu não tiver boas margens, se eu não gerar lucro, o meu ministério no mercado de trabalho acaba. Porque se a empresa não existir, não existem funcionários, não existe fornecedor, não existem clientes, não existem interações por causa do negócio. Então, eu acho que é uma tensão eterna que nós viveremos na questão do trabalho, né? A tensão entre você compreender a questão da mordomia e compreender que você precisa de um negócio sustentável para poder manter o seu ministério ou a sua missão no mercado de trabalho. Que legal. Eu lembro do apóstolo Paulo falando, né, sobre a questão do contentamento, né, que entra também nesse tema. O apóstolo Paulo, no mesmo texto que ele fala, agradece uma oferta que recebeu dos irmãos de Filipos, ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ter fome quanto ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Eu imagino que para essa questão de mordomia, a questão do contentamento seja muito importante. Concorda, Sérgio? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Perguntei isso justamente por lembrar daquele vídeo que você nos indicou do Alan Barnhart. E que ele fala sobre a iniciativa que ele tem feito com a empresa dele e na verdade, ele moldou toda a organização dele, ele vive abaixo do seu padrão e quanto mais ele fatura, mais ele oferta, mais é generoso. Uhum. E há uma relação aí, né, de boa mordomia financeira com generosidade. Veja, o Alan Barnhart, ele foi alguém que realmente quando eu ouvi a história dele e depois eu tive a oportunidade de ler sobre vários outros empreendedores que adotam a mesma postura. Mas só para quem não ouviu aquele outro podcast, talvez alguns anos atrás, talvez há 2 anos atrás, ele recebeu de salário da empresa dele $140 mil no ano. Ele recebeu de salário $140 mil de remuneração total. E ele doou $21 milhões naquele mesmo ano. E justamente por quê? Porque ele entende, e isso é uma coisa muito interessante de abordar, André, mas ele entende que Deus já proveu o que ele precisava. Ele tem 6 filhos, o Alan Barnhart. Eles já foram para a faculdade e ele ia dosando o salário dele conforme as necessidades dele. Mas ele entende que ele não vai deixar herança para os filhos. Ele vai investir na formação, nos princípios, nos valores, vai ajudar, claro, a pagar a faculdade, vai ajudar, de repente, no início da carreira, no início da vida, com um apartamento quando casar, alguma coisa nesse sentido. Mas ele olha para a generosidade, para a mordomia financeira como algo que é o seguinte: Deus me deu tanto, mas eu só preciso disso. E o resto eu vou doar. Eu acabei de ler um livro agora, muito bom, e o livro, ele faz uma pergunta e ele começa a responder essa tese. Ele fala o seguinte: a pergunta não é quanto eu devo doar, a pergunta é com quanto eu devo ficar. Ele falou, isso muda a perspectiva de mordomia financeira, quando você inverte essa questão. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E qual o nome do livro? O nome do livro é Deus e o Dinheiro. Uhum. São 2 estudantes de Harvard que foram fazer o MBA para seguir uma carreira executiva e ficarem multimilionários. E no meio do curso do MBA, lá em Harvard eles têm matérias que eles podem escolher algumas disciplinas, né, eletivas. E eu nem sabia que existia Harvard Divinity School. Eu não sabia que existia, fiquei sabendo no livro. Uhum. E dentro da Harvard Divinity School existia essa disciplina chamada Deus e o Dinheiro. E eles falaram, poxa, nós somos cristãos, nós gostamos de Deus. E nós também gostamos de dinheiro, porque a gente veio para Harvard fazer um MBA para ficar rico. Uhum. Vamos fazer essa matéria? E essa matéria mudou completamente a vida deles. Eles escreveram esse livro e os 2 agora se dedicam a coisas completamente distintas daquelas pelas quais eles foram iniciar o curso de MBA em Harvard. Uau, que coisa incrível, que coisa incrível. Eu até pensando nisso, né, você colocou, eles são cristãos, gostam de Deus e também gostam de dinheiro. É pecado gostar de dinheiro, Sérgio? Amar o dinheiro é a raiz de todos os males, né?
Então, eu acho que nós temos que fazer um paralelo aqui também, porque, veja, a empresa invariavelmente tem que gerar caixa. A empresa invariavelmente tem que ter margens líquidas positivas. E a empresa invariavelmente tem que dar lucro. Senão ela não é uma empresa, ela pode ser uma organização sem fins lucrativos, ela pode ter outro cunho. Mas se ela for um negócio, o negócio ele tem que ser sustentável. E ele tem que ser sustentável baseado no resultado que ele gera. Então eu acho que nós temos muito esse entendimento que veio, talvez pela nossa história, pela essa raiz que nós tivemos aí no Brasil, de que você ter dinheiro é até um pecado, é até uma coisa muito ruim, né, André? As pessoas fogem disso, né? Mas o dinheiro pode ser um ótimo escravo. Ele é um péssimo senhor, mas ele pode ser um ótimo escravo. Então, quando você tem entendimento de não amar o dinheiro, mas olhar o dinheiro como um grande veículo para o reino, ele pode ser muito positivo. Então, quando nós olhamos para a história do Alan, e depois tem várias outras, que ele olha a empresa dele, ele pega em um ano e doa 21 milhões de dólares e recebe um salário de um executivo normal de 140 mil dólares, quer dizer, um pouquinho mais de 10 mil dólares por mês para um presidente de empresa do tamanho que é a empresa dele, você vê que ele não ama mais o dinheiro. Mas o dinheiro se transformou numa enorme ferramenta para ele investir no reino. E ele teve essa percepção e ele faz isso. Já faz isso há muito tempo. Relatos dizem que ele já doou 250 milhões de dólares para igrejas, ministérios, projetos, e o salário dele se mantém entre 100 e 140 mil dólares por ano. Nesse tempo todo, ele doou 250 mil dólares. Sensacional. E você falando, eu lembrei de um fato que tem nesse testemunho dele, que ele fala que o local onde as empresas dele funcionam, ele doou para algumas organizações e aí ele passou a pagar aluguel para essas organizações, para que essas organizações tenham uma renda recorrente. Cara, que incrível! Então, ele doou as instalações da empresa, ele doou os imóveis, ele deu os imóveis da empresa também, e ele hoje aluga os imóveis da empresa. Que legal. Exatamente, é isso mesmo. Meu Deus. E isso sim é um nível de mordomia que é chocante e maravilhoso, inspirador. A pessoa entender esse negócio é de Deus. E Deus é o dono, inclusive, da escritura. E tá tudo bem. É chocante. Por isso que eu digo, é um assunto muito delicado, porque ele é chocante. Sim. E nós não estamos acostumados a lidar com isso. Outro exemplo que eu tive agora, aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Eu fui uma empresa daqui me convidou para fazer parte do planejamento estratégico. Então, fomos para um hotel no final de semana com a família e ali nós tivemos 2 dias para discutir, debater. Eu fui como convidado, ouvinte e também para poder cooperar, mas tem um conselho de administração dessa empresa, tinha um consultor que estava mediando todo o planejamento estratégico e os acionistas da empresa naquele planejamento estratégico. E nós começamos a debater sobre o propósito da empresa. Qual é o propósito da empresa? Qual é o propósito da empresa? E no final o propósito da empresa é gerar frutos eternos. De nada vale ser a maior do Brasil se não tiver nenhum fruto eterno. Então isso passa a ser vidas, isso passa a ser outro tipo de KPI. E naquele dia se decidiu que a empresa reinvestiria 50% dos seus lucros para poder, obviamente, fomentar novos projetos, pesquisa, desenvolvimento, iniciativas e tecnologia necessário, que a empresa distribuiria 20% do resultado para os acionistas e que a empresa doaria 30% dos resultados para ministérios, igrejas, projetos sociais, causas de doenças raras, educação, enfim. Então, essa empresa vai passar a doar mais do que vai distribuir para os seus acionistas. Então, esse é um exemplo de perspectiva de mordomia que às vezes é chocante para algumas pessoas. Mas é algo que está acontecendo aqui no Brasil com diversas empresas que nós estamos também acompanhando, tendo a satisfação de poder ver isso acontecer. Eu acho que essa é a questão mesmo, de ter uma abordagem pragmática em relação a isso, ter uma abordagem intencional em relação à mordomia financeira e realmente pensar, não é quanto eu devo doar, mas com quanto eu preciso ficar, né? Porque depois de um patamar, depois de
de um patamar que você atinge, realmente você não precisa ficar com muito. Talvez você possa doar tudo. Tem outro financista americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele está no livro, que hoje ele doa 100% da renda dele. Toda a renda dele é doada. E ele trabalha para poder gerar renda, para poder doar. Porque ele falou, eu já tenho tudo que eu preciso. Já tenho uma casa e eu já tenho um fundo de aposentadoria. É isso que eu preciso. Então agora eu não preciso de mais nada. Então tudo que Deus me der, eu vou doar e vou fazer essa é a forma de viver dele. Então veja, é uma mudança de chave, né? Uma mudança de chave muito interessante. Que coisa linda. Se você tá ouvindo esse episódio e talvez por algum motivo pensava que você estava sozinho, olha, talvez esse episódio especificamente seja Deus te falando que existem mais de 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos, sabe, diante de Baal. Então persevera, a nossa ideia com esses episódios é de fato inspirar você que tá ouvindo. É possível sim se tornar grande, relevante e servir os propósitos de Deus. Na verdade, servindo os propósitos de Deus, você se coloca nesse caminho. Sérgio, nós temos um depoimento aqui, e depois desse depoimento eu acho que nós podemos passar a conversar sobre a outra parte do nosso podcast aqui, que é o tema da diligência. Mas então, vamos ouvir esse depoimento. Eu sou Pierre Perencin, tenho 51 anos de idade, moro em Teresina, Piauí. Hoje vou compartilhar um pouco com você da minha trajetória no mundo dos negócios. Quero deixar um abraço carinhoso a todos os amigos do Empreendendo no Reino. Eu iniciei minha vida nos negócios com 15 anos de idade, quando entrei no banheiro para me suicidar, mas ali eu tive um encontro com Deus. Saí dali disposto a lutar pela vida, mas eu era gago e tímido. Porém, logo depois, Deus fez um milagre na minha vida, me curando da gagueira e da timidez através do perdão. Dali eu saí para trabalhar e a única coisa que eu consegui na época foi trabalhar no comércio, vendendo calçados. Fiz muito sucesso porque um ex-gaguinho vendedor, e eu falava muito porque eu queria aproveitar todos os anos que eu não falava direito, e no comércio eu fiz grande sucesso a ponto de, em 1996, ser convidado pelo prefeito eleito da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, a ser seu assessor pessoal. Na prefeitura eu tive a oportunidade de estudar, cresci muito em termos de estudantil. Fui fazer minha faculdade, sou bacharel em teologia, me especializei em relacionamento humano, sou Master Business e Executive Coach, sou analista comportamental e eu mudei-me para Campinas após sair da vida pública, 8 anos depois de estar ali, e fui morar em Campinas, São Paulo, onde construí ali o meu escritório de negócios. Eu construí uma empresa chamada Perdonare Coaching Soluções Empresariais e lá de Campinas eu atendia Rio, Minas, São Paulo, Goiás e Piauí. Tive o privilégio de ajudar muitas empresas nesses estados brasileiros, até que vim morar em Teresina, Piauí. Eu fui diretor de indústria de calçados, de colchões, fui diretor de inovações de uma empresa de auditoria, e em Teresina, Piauí, eu fui trabalhar com uma rede de escolas. Aqui eu tenho o privilégio de estar morando já há alguns anos em Teresina, Piauí. Abracei um projeto educacional que é uma rede de escolas. Agora estamos inaugurando em janeiro uma escola internacional numa área de 55 mil metros quadrados. Mas no ano passado, na pandemia, eu tinha o desejo de fazer alguns cursos e um deles era um curso do Instituto Haggai. E nesse curso eu tinha que apresentar no final do curso um projeto, como se fosse um TCC. E eu comecei a fazer esse projeto porque eu tinha um sonho. Era fazer o que eu faço, ajudando empresários, famílias, mas à luz da Bíblia, tentar inserir a fé no meio dos negócios. E foi nesse curso, lá no Instituto Haggai, fazendo esse trabalho final de curso, e quando eu apresentei o meu trabalho, o Ebenezer, que é o líder nacional do Haggai, ele disse assim: Pierre, que projeto fantástico, mas você precisa conhecer alguém, você precisa conhecer o C12 Brasil e o seu líder, que é o Sérgio. E ele me falou que estava tudo pronto que eu queria fazer, só faltava eu me conectar com o Sérgio. E ele me passou o contato do Sérgio, eu comecei a falar com o Sérgio, já voei para Curitiba para conhecer esse projeto lindo chamado C12 Brasil, e lá eu me encantei com cada empresário que eu encontrei naquelas reuniões, cada momento que eu estive ali. Voltei para casa apaixonado e desejoso de realmente trazer para o Nordeste brasileiro o C12 Brasil. E eu fui para Curitiba algumas vezes,
até que consegui implantar em março de 2021 o C12 Brasil. Pensei, fiz um projeto para em 2 anos, pelo menos, ter um grupo com 12 empresários aqui em Teresina, Piauí, mas pela graça de Deus, 6 meses após iniciar o C12 em Teresina, nós tivemos o privilégio de inaugurar o segundo grupo de empresários cristãos. Isso mesmo, eu tenho hoje 2 grupos de empresários cristãos aqui em Teresina, Piauí. Nós temos percebido como Deus está transformando a vida dos empresários através desse lindo projeto chamado C12 Brasil. Nós realmente levamos para as empresas o desafio para esses empresários levarem para as suas empresas Deus de uma forma firme, de uma forma contundente, de uma forma que os seus colaboradores eles possam realmente entender a grandeza de servir a Deus. Isso é muito bacana porque eu falo para os empresários, se eu penso que o C12 é firmado em 3 pilares, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e negócios, sucesso dos negócios como consequência. Então eu digo para os empresários, isso é uma tríade, e uma tríade perfeita. Primeiro Deus, segundo família e terceiro sucesso nos negócios como consequência de um bom relacionamento com Deus e de um bom relacionamento com a família. Então nós desafiamos os empresários, primeiro, a levar Deus para as suas vidas, a realmente viver uma experiência com Deus, a andar com Deus, a fazer os seus negócios à maneira de Deus. A partir daí, ele precisa entender se ter Deus em primeiro lugar, estar bem com a família em segundo lugar, isso vai ter sucesso na sua vida e nos seus negócios. Se é bom para ele, vai ser bom para a sua família e vai ser bom para os seus negócios. Então agora o nosso desafio é fazê-lo levar Deus para a sua família e também para a sua empresa, para os seus fornecedores e para os seus clientes. Tem sido uma experiência incrível. Nós tivemos agora recentemente o primeiro membro do C12 que entregou sua vida para Jesus. Deus tem feito maravilhas aqui em Teresina, Piauí, através do C12 Brasil. E eu quero que você também entenda uma coisa, é sim possível relacionar trabalho e fé, negócios e fé. Leve Deus para a sua vida, leve Deus para a sua família, leve Deus para os seus negócios. Grande abraço, eu sou Pierre Perencim, tenho 51 anos de idade e eu falo de Teresina, Piauí. Uau, depoimento incrível, Sérgio. E mais uma vez, eu sei que depois desses depoimentos, tanta transformação, mudança de vida, eu sei que várias pessoas que nos ouvem aqui no Empreendendo no Reino se perguntam, cara, como eu posso fazer para viver intencionalmente o meu chamado, que é ajudar negócios a se solidificarem? Se alguém ouviu esse episódio, esse depoimento e percebeu no seu coração uma inclinação para se tornar um líder do C12, Sérgio, qual é o passo a passo, qual é o caminho que deve seguir? Joia, André. Bom, o primeiro passo para se tornar um líder do C12, para entender um pouquinho melhor, é entrar no nosso site, que é o c12brasil.com.br. Lá tem várias informações sobre o que é o C12 e lá especificamente tem uma página chamada Lidere um Grupo. E nessa página terão todas as especificações necessárias que nós estamos buscando, que basicamente é ser um cristão maduro, uma cristã madura, ter experiência profissional ou executiva prévia, porque você vai ser um líder de líderes e é necessário essa experiência, essa bagagem para poder contribuir com esses empresários e ter a visão de ter o C12 como atividade principal. Então, lá na página Lidere um Grupo, tem todas as explicações, tem um formulário que pode ser preenchido e nos enviado e nós faremos a análise de todas as interações aí que recebemos. Maravilha, maravilha. Lembrando que o link está aqui na descrição, pessoal. Quem quiser, só clicar nesse link da descrição e você vai ser encaminhado para essa página, tá bom? Sobre mordomia, então, entendemos que a pergunta que devemos nos fazer é: com quanto eu devo ficar e não quanto eu devo doar, né? Entendendo que o Senhor é Senhor sobre tudo que nós temos, né? Tô até lembrando de Provérbios 3:9, que diz: honra o Senhor com todos os teus bens e também com as primícias de toda a tua renda. Deus não espera ser honrado com 10%, Ele espera ser honrado com todos os nossos bens. E eu sei que você comentou sobre um financista muito legal, um financista norte-americano, se eu não me engano. Você poderia repetir essa história, Sérgio?
Sim, no próprio livro Deus e Dinheiro, eles relatam uma experiência, porque eles entrevistaram várias pessoas que tinham essa forma de viver, né? De serem doadores quase que irracionais, né? E existe um financista que ele hoje doa 100% da renda dele, 100%. E ele hoje, o propósito dele trabalhar, dele continuar na ativa, é para poder gerar recursos, para poder doar 100% dos recursos gerados. Porque ele entende que o que Deus já deu para ele através da empresa, ele não precisa de mais nada, que é uma casa, ele criou os filhos e ele tem um fundo de previdência que ele entende que vai gerar a renda necessária para suprir o que ele precisa na aposentadoria. Então, ao invés de ele ficar acumulando riquezas, ele fala, eu vou viver com isso, já tenho os filhos estabelecidos, criados, já ajudei, agora tudo que eu ganhar, eu dou. Simples assim. Que bênção. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Sérgio, avançando aqui para nossa próxima parte do episódio, nós nos propomos a falar também sobre diligência. Diligência parece ser um tema que aparece tantas vezes nas escrituras. O que é diligência, Sérgio? Bom, nós temos uma definição de diligência aqui, né? Diligência é o esforço constante e motivado para fazer o que Deus quer, vendo toda a responsabilidade como uma atribuição do Senhor e para o Senhor. Então, quando nós olhamos aqui nas empresas e olhamos aqui para os membros do C12, nós falamos muito em diligência, né? Em sermos diligência, em fazermos de forma intencional, de agirmos com intencionalidade naquilo que queremos, né? Não é de qualquer jeito, mas sim de forma intencional, né? E Colossenses 3:23, eu acho que lembra bastante aqui, né? Para fazer como para o Senhor, né? E não para os homens, mas o trabalho é como para o Senhor, olhar para o Senhor e trabalhar como se fosse para Ele, não para os homens, né? Então, Colossenses 3:23 eu acho que se aplica muito bem nessa questão de diligência para nós cristãos. Uhum. Eu não sei se você compartilha da mesma visão, mas eu acredito que talvez um dos maiores maus da modernidade e de alguns empreendedores de hoje em dia seja a inconstância. E diligência talvez seja a resposta de Deus para esse tema que infelizmente tem afligido muitas pessoas, porque todos aqueles que se incomodam com a inconstância sabem o problema dela e se sentem assim oprimidos mesmo por não conseguir levar a cabo suas intenções de ser diligente, ser constante. O que você tem para considerar, Sérgio, sobre a questão da inconstância versus diligência? Deixa eu ler uma frase, eu separei uma frase aqui que eu gosto bastante. É Donald Whitney que falou essa frase, mas olha que interessante, nos faz pensar bastante em relação a tempo. Ele fala o seguinte: o tempo parece ser tão abundante que perder muito dele parece não ter consequências. Se as pessoas jogassem fora o seu dinheiro sem pensar como jogam fora o seu tempo, nós as acharíamos loucas. Contudo, o tempo é infinitamente mais precioso do que o dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar o tempo. O tempo não seria tão precioso se nunca morrêssemos. Mas como nunca estamos a mais de um fôlego da eternidade, a maneira como usamos nosso tempo tem significado eterno. Então, eu gosto muito dessa frase aqui porque ela nos dá a real noção do que fazer com o tempo, né? O tempo é mais importante do que o dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar o tempo. Meu Deus. Né? Então, isso traz uma diligência muito grande quando nós olhamos para a gestão do tempo, que muitas vezes é negligenciada, né? Muitas vezes ela como tem abundância, às vezes sobra aqui, sobra ali, não existe uma diligência em relação ao que se é feito, né? Mas eu creio que essa é a importância de uma gestão do tempo, e como você falou, a inconstância, e eu volto para a questão da disciplina, né? A dificuldade de ter a disciplina, de manter a disciplina, nos negócios inclusive, de manter aquele comitê que deveria ser semanal, de manter aquela reunião de resultados que deveria ser mensal. Então, essa disciplina se reflete diretamente na empresa, que se reflete diretamente na equipe, que se reflete diretamente no resultado. E se o nosso resultado ele não está adequado, provavelmente é porque nós não estamos tendo diligência naquilo que fazemos. Sensacional. Você comentou sobre essa frase. Eu lembrei que há um tempo atrás eu estava assistindo
um documentário sobre a vida do Bill Gates, e na época ele era casado ainda, né? A esposa dele fala o seguinte, ela falou, olha, ele é extremamente focado com relação à sua agenda. Ele nunca se atrasa, ele sempre chega exatamente no horário, ele nunca fica nem um minuto depois do horário. E o repórter pergunta para ela, por quê? E ela responde, porque provavelmente tempo seja um dos poucos recursos da humanidade que ele não possa comprar mais. Exatamente. Cara, que incrível isso, a importância que ele dá ao tempo, à gestão do tempo. E dizem, só um parênteses aí, dizem que ele aprendeu isso com o Warren Buffett. Uau, dizem que legal. Foi o Warren Buffett que ensinou a gerir a agenda. Sensacional, sensacional. Mas essa frase que você trouxe do Donald Whitney, né? Isso. Ele coloca mais uma perspectiva, que o nosso tempo, a maneira como nós utilizamos, como somos mordomos do nosso tempo hoje, tem um impacto na eternidade. E aí eu me lembrei de uma outra coisa aqui, que eu também li, que fala o seguinte, que nós não seremos, né, cobrados pelo que fizemos, né? Mas pelo que poderíamos ter feito. E aí vai outro assunto, que é a questão do entendimento do chamado, do meu propósito, do meu papel, do que eu devo fazer hoje. Então, eu acho que a diligência vai por aí também, André. Entender qual é o nosso papel hoje. Qual é o meu papel hoje, enquanto mordomo e agindo com diligência, tanto no tempo, quanto com recursos, quanto com pessoas, quanto em qualquer lugar. Mas isso acho que vai uma pergunta mais profunda aí, né? Se o tempo tem significado eterno, o que eu estou fazendo com ele hoje? O que eu deveria fazer hoje? Talvez, né, o que eu deveria fazer é o que eu estou fazendo. Então, acho que é um bom questionamento para a gente colocar aí também. Maravilhoso, maravilhoso. E muito válida essa pergunta, né? Do qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo hoje. E isso vai te trazer esse senso de urgência em viver aquilo que Deus espera que você viva. Agora, Sérgio, se estivéssemos sentados na frente de uma pessoa e essa pessoa dissesse assim, olha, Sérgio, eu quero me tornar um mordomo, um bom mordomo, um mordomo diligente, quais são as prioridades que eu devo elencar? O que eu preciso colocar como prioridade número 1, número 2? Como que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que entender o que é ser um mordomo diligente, né? Eu acho que só a Bíblia pode nos levar para esse lugar, enquanto empresário, enquanto pessoa, enquanto cristão, no sentido de mordomia, de fato. O segundo é entender que tudo é de Deus, tudo vem dele, Ele não foi no cartório do registro aqui de imóveis de qualquer cidade e passou para a gente alguma coisa, né? Então, é tudo dele. E se nós conseguirmos olhar que nós temos responsabilidade sobre isso, eu acho que isso aguça o nosso senso de mordomia. E a outra coisa é a própria disciplina, como você falou, a própria constância, entender e confiar. Porque quando você age nesse nível de mordomia, por exemplo, que a gente citou aqui, do Alan, de todo mundo, ele não começou a fazer isso agora, depois que ele ficou rico, digamos assim. Ele não começou a fazer isso agora. Ele faz isso desde o início da empresa dele. Ele colocou isso como uma regra da empresa dele, desde o início, que ele faria a doação nesses parâmetros. Então não foi algo que ele estabeleceu depois, ele estabeleceu antes. Então, para isso, o que precisa também? Confiança, porque ele teve que confiar. Que ele ia doar a maior parte, Deus ia prover. E Deus ia continuar provendo, todo ano. Porque se ele ficasse, 3 anos sem doar, talvez ele acumularia recursos para nunca mais ter que pensar em trabalhar na vida. Mas ele escolheu doar desde o início, desde o começo, né? Se você olhar um pouquinho mais a história dele, quando ele assumiu a empresa junto com o irmão, eles fizeram esse compromisso desde o primeiro ano. E a empresa não parou de crescer desde então, mas eles faziam isso desde o primeiro ano. Então, confiança também é necessária, né? E muitas vezes nos falta a confiança para fazer isso. Que legal. E eu não consigo não correlacionar confiança com conhecimento, né? Nós só confiamos em quem conhecemos. E
É por isso que tem um convite de Deus, né, em toda a Escritura: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas são consideradas como perda se comparado à sublimidade da grandeza do conhecimento de Cristo. Então, o Senhor quer que nós venhamos a conhecê-lo, porque conhecendo vamos confiar, e confiando vamos ser bons mordomos e viver uma vida maravilhosa, viver os planos e os sonhos dele sobre a terra. Sérgio, muito obrigado por mais essa aula incrível sobre mordomia, sobre diligência. Eu tenho certeza que todos que ouviram até aqui vão sair daqui pensando sobre aquilo que podem ajustar, melhorar em suas respectivas vidas, e eu vou deixar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais sobre esse tema. Joia. E André, eu acho que são conceitos que nós devemos, né, que são conceitos únicos para cada pessoa, mas eu acho que nós devemos procurar aprender mais sobre isso, porque isso, de novo, pode ter um impacto muito grande na nossa vida, a vida dos outros. Isso pode mudar realidades, pode transformar realmente a forma como nós operamos em nossos negócios. É um tema que me interessa muito, não é um tema fácil, como eu falei antes, não é um tema fácil, mas é um tema que vale a pena falar a respeito, estudar a respeito e procurar melhorar nesta caminhada, nessa jornada que nós temos enquanto empreendedor. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Sérgio, e obrigado a você que ouviu até agora. Se você não é inscrito no nosso podcast, se inscreve agora, segue o C12 Brasil também, o link para tudo está aqui na descrição. Siga o Empreendendo no Reino nas redes sociais e nós nos vemos na próxima terça. Até mais, pessoal!